Oi, gente, depois de tanto tempo, vim aqui falar sobre os livros que eu recebi da Companhia das Letras, minha parceira. Na verdade, eu sou parceira, né? Desses livros aqui sobre histórias indígenas. Nós, uma antologia de literatura indígena, a ilustração do Maurício Negro, tem vários outros autores. E esse aqui, Histórias Indígenas dos Tempos Antigos, do Pedro Cesarino. São livros bem curtinhos, com contos sobre literaturas indígenas. Vamos falar um pouquinho sobre. Já começo dizendo que não foram livros assim que eu super amei. Na verdade, eu acho que eu tive um primeiro contato com literatura indígena muito bom, que foi o livro da poesia da Márcia Cambeba. Não sei se é assim que se pronuncia, né? E foi muito bom de verdade. Não sei se é porque não me parecia uma coisa tão fictícia. Eu acho que eu tendo a me atrair mais por esse tipo de leitura, né? Porque ela falava da vivência do povo, dos costumes e tudo mais, fazendo poesia, das violências também que sofriam. E eu tô percebendo que a literatura indígena sempre trata desses assuntos, que é sobre a cultura, sobre os mitos, as histórias, a espiritualidade deles, né, a ancestralidade, a importância da oralidade também nessa cultura, a violência, que desde sempre eles sofreram, principalmente pelos brancos, europeus e não só, né, que aqui no Brasil a referência mais recente, né, que a gente tem é dos Yanomamis. Foram, né, grandes empresários que querem se apossar da terra que não é deles. E eles começam a prejudicar o local, roubar terras, matar pessoas. E é esse tipo de violência daí para pior, né, que os indígenas passam ao longo das suas vidas. Então, esses livros, eles são livros que contam essas histórias, né, os que passam de geração em geração nessa cultura, que é uma cultura em que a oralidade é muito forte, preciosa, extremamente importante, o que se difere bastante da nossa, né? Porque a gente tem na verdade, a cultura ocidental no geral, né? Essa necessidade de escrever, de ter tudo registrado, como se isso fosse uma marca de veracidade mais verdadeira, vamos dizer assim, uma marca de autoria, de possessividade, vamos dizer assim, do que é escrito, do que é propagado, enfim. E a oralidade não leva em consideração. Para a oralidade não é tão necessário assim, não é tão importante. O importante são as histórias serem passadas, e a oralidade também entende que inclusive o Pedro Cesarino fala sobre isso, que cada história é ouvida de uma forma, recebida de uma forma e é passada de uma forma diferente. Tem aquele ditado, né, que quem conta um conto acrescenta um ponto. É uma coisa mais ou menos assim, que eu sou péssima de ditado popular. O que isso quer dizer? Quando a gente escuta uma história, a gente não vai contar aquela história exatamente da forma que a gente ouviu. Ou se a gente lê um livro, por exemplo, eu leio os livros aqui e faço resenhas sobre eles, mas eles não são exatamente o que está escrito, eles não são exatamente o que o autor quis passar. Essa é a minha impressão sobre essas literaturas, porque eu me afeto com literaturas de forma diferente de você, por exemplo, porque você tem suas vivências, tem suas histórias, tem o seu momento. Naquele dia, de repente, você lê uma coisa que você assimila mais do que outra se você tivesse lido em outro dia, enfim. Agora eu tenho um livrinho, eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Um livrinho não, né? Um caderno em que eu anoto as minhas leituras. Aí eu fiz algumas anotações aqui para poder falar a respeito. Os dois livros começam dando uma introdução sobre a cultura. Outra coisa, eles enfatizam autores brasileiros. Parece óbvio, mas com esses livros eu vi que existem indígenas ainda em todo o território brasileiro. Então, não só aqui, né, na América do Sul, no geral, principalmente, na América do Norte também, eles começam apresentando sobre essas culturas, sobre esses territórios. São mais de 275 línguas indígenas no Brasil, então é muita coisa. Ou seja, no Brasil não se fala só português, então isso precisa ser enfatizado cada vez mais, porque língua é poder, é autonomia, é identidade, e eles também enfatizam isso aqui. Eu, como estudante de letras, né, tenho isso super aflorado em mim, isso me atrai muito. Nesse livro aqui,
O autor enfatiza que antes, né, da colonização brasileira pelos europeus, por outros povos, né, que foram invadindo o nosso país, existiam mais de 1000 línguas indígenas. Fora as que provavelmente não foram registradas, né? E eles enfatizam o quanto é importante a gente saber sobre isso para que a gente veja o quão violentado esse povo foi e ainda é. Então, é de mínimos detalhes, de coisas do cotidiano, de religião, de espiritualidade, de forma de viver, de se vestir, de passar o seu conhecimento, assim como da sua língua, que isso parece que não é nada, mas é muita coisa, principalmente político-administrativamente falando, sabe? Socialmente falando também. Uma coisa que eu achei interessante desse livro é que o título Nós, ele brinca, né, com essa palavra nós. Ele usa esse sentido de querer dizer que esse livro é nós, no primeiro sentido de nós, como os indígenas e não indígenas, a natureza, o universo, todos somos uma coisa só. Não que as especificidades não precisam ser olhadas, mas no sentido de que realmente, se eu faço mal pra você, eu tô fazendo mal pra mim mesmo, porque a gente é uma coisa só. Enfim, isso é coisa mais de física quântica e outras questões. Mas que a cultura indígena já traz isso desde muito tempo, antes da ciência trazer essa ideia, né? E aí trazer, né, essa questão da ancestralidade, da oralidade desses costumes para que a gente conheça e isso seja valorizado. E nós no sentido de nó, né? Um substantivo. Esses nós que acabam atrapalhando essa relação que deveria ser única, sabe? E eu achei isso muito interessante. E nos dois livros, além dessa questão de tratar a questão da ancestralidade, da oralidade, dos costumes, das festas, enfim, da cultura mesmo indígena, né? E literatura também. Eles tratam também sobre a origem. Isso é muito interessante, porque eu sou muito amante de mitologia. Eu já li sobre mitologia grega, romana, nórdica, agora indígena também, que eu tô tendo mais acesso, né? Que eu me incitei a buscar mais sobre isso. E as mitologias sempre falam isso. Tem a mitologia, né? Vamos dizer, cristã, judaico-cristã, enfim, cada religião tem a sua mitologia, vamos dizer assim, né? E elas sempre abordam essa questão da origem do ser humano, a origem do universo e a origem das coisas nos mínimos detalhes. A origem de como o homem passou a comer, a origem de como o homem teve contato com a natureza, como o homem se tornou homem, como se tornou mulher, a existência, como o sol existiu, como a lua existiu, como os humanos passaram a morrer, a partir de qual momento existiu a maldade. Eles têm uma história para tudo isso. Isso é muito interessante, acho muito legal. Como eles aprenderam a se alimentar, por exemplo, como a natureza é viva, a natureza fala em algum momento, principalmente nesse livro aqui, dos contos abordados nesse livro. A gente tende a tornar tudo humano, né? Porque nós somos o centro do mundo. Isso é histórico, a partir de um momento nem sempre foi assim. Mas a partir desse momento, só o que é humano é que é o auge, o humano é o último ponto da evolução. Então a gente tende a colocar todas as outras coisas abaixo de nós. Só que a natureza, eu gosto da literatura indígena porque ela coloca a natureza, os seres vivos, no geral, os animais, como se fosse todo mundo no mesmo patamar. Em alguns momentos, a natureza e a fauna, a flora, estão acima de nós. Eu acho isso muito interessante, porque isso tira um pouco do nosso ego, né? Coloca a gente no nosso lugar, faz a gente valorizar e dar importância e tratar realmente a natureza como algo vivo. Não só parte de nós, mas um outro que é igual, sabe? Esse livro, ele abordou mais sobre a pesquisa, de como foi feito. Esse aqui também tem, mas é bem superficial. Mas esse aqui aborda os movimentos da pesquisa, do autor, da organização, o que ele pesquisou. Isso é legal porque mostra o quanto isso pode ser acessível a qualquer pessoa. No final desse livro, ele bota uns sites, mais bibliografias pra gente se aprofundar a esse respeito. Eu vou botar alguns sites na legenda do vídeo para que vocês tenham acesso. E quem quiser também, né, se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais,
Fica aí a dica, né? Pra quem não tem o acesso aos livros. Ele fala mais sobre as culturas, as línguas, os povos. Ele explica mais além dessa parte mitológica, dessa valorização, né, da cultura indígena. Ele fala bastante sobre a cultura em si, não só desses contos, esses mitos que são as lendas, né? Ou histórias, como são contadas. Os dois, como eu falei no início do vídeo, né, abordam muito essa questão da violência, do quanto eles são desvalorizados, do quanto isso precisa mudar para ontem. E através disso, eles pedem respeito, lutam por respeito, por acesso a direitos, por ser tratados com igualdade. Eu vejo o quanto cada vez mais importante que mais pessoas ocupem espaços acadêmicos, espaços públicos, mais pessoas indígenas ocupem esses espaços, porque a gente realmente vive como se eles fossem um outro à parte, sabe? Que tem uma cultura específica, línguas específicas, costumes específicos, então a gente ignora. E não é assim que tem que ser. Eles precisam ser tratados como iguais, nas suas diferenças, obviamente, né? Foi muito legal essa experiência de conhecer esses livros. Adorei. Foi incrível, espero que gostem. E digam aí nos comentários se vocês já leram, o que acharam, quais outras literaturas indígenas vocês teriam para indicar, que vai ser um prazer. Beijo, gente!